Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Ideias e Debates. E o tema do programa de hoje é liberdade religiosa e a gente vai falar um pouquinho sobre as religiões de matrizes africanas. Por isso eu trago aqui a Yalorixá Dani, que vai participar com a gente do programa, vai contar um pouquinho para a gente sobre a religião de matrizes africanas e como ela é tratada aqui no nosso país. Trago também a Yalodê Marisa de Oiá, também vai participar aqui do programa. Sejam muito bem-vindas aqui no Ideias e Debates, onde a gente vai falar aí um pouquinho sobre as religiões de matrizes africanas. Inicialmente, a ideia desse programa é a gente falar sobre a liberdade religiosa, a importância da liberdade religiosa. Mas a gente começa, então, nesse programa de hoje, falando um pouquinho da história, das religiões de matrizes africanas. Eu queria que vocês se apresentassem. Então, eu vou passar a primeira palavra para a Yalorixá Dani, para você se apresentar, então, para o nosso telespectador. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Yalorixá Daniele. Oiacemi é o meu nome de iniciado e o nome o qual eu renasci para o orixá, eu renasci para o candomblé. Eu sou Yalorixá, sou mulher preta, mãe, avó, sou gastrônoma, pesquisadora, ativistas nas causas do movimento preto, atuo também como empresária, como empreendedora, e estou seguindo aí, juntamente com os meus pares e os meus irmãos, na luta com as causas pretas, com as causas dos nossos irmãos, combatendo aí a intolerância religiosa e todas as questões que são pertinentes ao candomblé. Tá certo, eu passo a palavra agora então para a Yalodê Marisa de Oiá também, para ela se apresentar então para o nosso telespectador. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu sou Yalodê Marisa de Oiá, sou dirigente da Casa Eliaxé Laquetu Oiá Messão Urum. Sou sucessora de Sinandeu Ideazambi, sou uma mulher preta, uma mulher dirigente da nossa cultura, da nossa fé e do nosso sistema civilizatório, chamado candomblé, e também do nosso Ifá, do nosso Ebé, das coisas que foram deixadas pelos nossos ancestrais. Aqui também eu sou idealizadora do Ateliê Oiaciná, e dentre esses algumas atividades realizadas dentro do terreiro, a fim de se mostrar o que é o candomblé de fato, e como ele se sucede durante a nossa vida. Quando eu digo sou sucessora de Sinandeu Ideazambi, é que eu mostro que o candomblé ele vem de família. Sinandeuí era minha avó, Dona Zilda do Nascimento, então ele segue vindo em família. E aí é que vem do povo preto, do povo que foi escravizado, que chegou a essa terra escravizado. Então, e que mantém aí, dentro do candomblé, a sua crença e o seu modo de viver. Tá certo. Eu vou começar então. Eu acho que nesse programa, a gente quer explicar para o telespectador o que são as religiões de matrizes africanas. Então, eu queria que a Yalodê Marisa de Oiá explicasse para quem está em casa. Então, quais são as religiões de matrizes africanas? Você citou aí o candomblé, mas eu queria que você explicasse, quais são elas. Matriz, quando você diz matriz, foi criado o candomblé. Dentro do candomblé, no Brasil, a gente vai ter Xambá, a gente vai ter Jurema, a gente vai ter hoje o sistema de Ifá, a gente vai ter o culto, todo o culto que é relacionado ao povo preto, é uma crença africana. Todo o culto no Brasil relacionado ao povo preto é uma crença africana. O candomblé criou-se no Brasil, através de se manter a nossa fé, através de manter aquilo que a gente cuida. A nossa fé é extremamente ligada ao nosso modo de viver, à nossa alimentação, ao nosso modo de se vestir, ao cultuar a natureza, ao cultuar a terra,
né? É o nosso, por isso que eu digo, é um sistema civilizatório. Então, dentre esses, se nascem algumas vertentes, né, do que é essa fé africana. Mas o candomblé se cria no Brasil, não se tem candomblé em outro lugar, né? E para se manter todas essas crenças. Dentro disso, a gente vai ter o povo de Angola, o povo de Banto, vamos ter aí também o povo de Jeje, vamos ter o povo Iorubá, né? E dentre outras, Brasil afora, outros modos de se ter essa crença e essa fé de se levar, né? Essa cultura preta, essa fé preta. E eu queria pedir também, né, para vocês explicarem, até usando a própria fala da Yalodê Marisa de Oiá, quando ela disse que explicar, né, mostrar o que é o candomblé. Então eu queria que vocês contassem, né, aí a gente pode começar então pela Yalorixá Dani, o que é o candomblé? Começa explicando pra gente antes da gente entrar nas outras questões do programa também. Bom, como a mãe disse anteriormente, né, aproveitando aí o ensejo da fala, para que a gente não fique repetitivo, o candomblé ele foi oriundo aqui no Brasil e aconteceu no dado momento em que os povos que foram, após o sequestro, né, do nosso povo aqui para o Brasil, vieram povos de diversas regiões, né? Os primeiros a chegar aqui foram os povos de origem banto e trouxeram ali os seus saberes, né? Porém, vieram povos de outros territórios, né? Então, dentro dos navios negreiros já começou-se um movimento porque havia essa necessidade de cultuar os seus deuses e deusas, né? Os nossos deuses e deusas. Eu gosto de retificar essa fala. Então, nessa necessidade de cultuar, mas também tratando-se de povos de áreas distintas, então foi necessário e os deuses que começou esse movimento. Porém, como os povos eles vinham o continente africano é muito grande, né? Quando fala assim África, muita gente tem a ideia de que é um país. Mas nós estamos falando caso pessoas de diversas regiões passaram a chegar Dani, só um minutinho que travou. dentro dos Tá quilombos. travando a sua internet e a da Thay travou também. Dentro dos quilombos, estão me ouvindo? Sim, eu vou cortar para você, você continua, ok? Ok. E dentro dos quilombos, esses povos, então, começaram com os seus saberes, com as suas práticas, né, por esse culto à natureza. Então, foi ali que começou a se formar esse culto ao candomblé. Obviamente que depois vieram as práticas, né, entre colocar a tríade do mito, do rito, da vivência, até chegar aí nos dias atuais. Mas falando da parte bem oriunda, estamos falando de povos que vieram de um continente diferente da onde nasceram e que passaram ali com elementos da natureza, com elementos simples, com alimentos, com aquilo que se tinha à mão, a cultuar os seus deuses e deusas. Então, parte daí o culto ao candomblé que foi feito aqui no Brasil. E quando a gente fala, né, é importante, vocês citam bastante nessa questão do negro, né? E quando a gente fala do candomblé, a gente pode dizer então que o candomblé é uma expressão de cultura negra aqui no Brasil? Sim, porque todos os saberes, né, e toda a riqueza com que o povo preto trouxe da África para cá, claro que, assim, é óbvio, né, assim, não vamos romantizar isso. Ao chegar aqui, eles foram deparados com uma realidade totalmente diferente. Até porque o povo eles vieram para cá para executar o trabalho, para formar as roças, né, e toda a parte da agricultura em solo brasileiro, tanto que os povos banto foram os primeiros agricultores no Brasil. Então, na realidade, em África já existia toda uma cultura
de dança, de roupas, da própria comida, da arquitetura. Então, o que eles entenderam ao chegar aqui, que o clima, né, a vegetação, o clima eram parecidos. Só que, e aí foi partindo desse princípio que começaram a produção das pequenas coisas, até por uma questão de subsistência, na verdade, porque o que foi oferecido ao negro foi a senzala, foi um pedaço de pano para fazer roupas para que cobrissem o corpo e tão somente. Então, partindo disso, né, todo o conhecimento e os saberes que veio na mente é o que, ao eles se depararem com tudo que a natureza podia oferecer, e aí começou-se esse movimento. Então, entende que é cultural, porque dentro do candomblé nós utilizamos até mesmo na parte de cestaria, próprias roupas, né, a manipulação do barro para estar fazendo ali seus objetos de arte. Então, tudo isso é toda uma riqueza que veio, né, oriundo desse continente, do continente africano. Então, entende-se sim que isso faz parte do movimento de cultura. Então, o candomblé, eu costumo dizer aqui na minha casa e para os meus, eu não costumo classificar o candomblé como religião, porque quando você classifica essa potência como religião, você está limitando num único espaço, o espaço da religião. E o candomblé, ele está para além disso. Para além, porque assim, nós já entendemos que o candomblé ele chegou antes do cristianismo. O candomblé ele chegou muito antes de muitas outras religiões as quais são cultuadas. Então entende-se que ela é uma religião, assim, ela já é uma cultura muito antiga. E aí dentro dessa cultura existe todo um sistema estrutural, né, que ele tem. Vou ser repetitiva, mas é para entender a lógica do raciocínio. Engenharia, nós temos ordem, então nós temos um sistema engenharia, educação, política, gastronomia, moda, arquitetura, nós temos ciência, nós temos medicina e tantas outras atividades dentro desta crença. Então, colocar o candomblé num recorte somente de religião é muito... Seria colocar num lugar muito pequeno, tamanha dimensão e magnitude que o candomblé nos proporciona. Porque nós temos um sistema completo para viver em sociedade. Então, podemos viver tranquilamente em sociedade dentro desse nosso sistema que a gente tem. Entende? Que ele está para além desse sistema binário. Entende? Então, na verdade, nós não vivemos na questão religare, que é o que as outras religiões pregam, né? A religação do sagrado com o ser humano. Não. No candomblé nós entendemos que nós somos o todo. Então nós não somos religião, nós pregamos a conexão. Porque nós conectamos com aquilo que já existe. Já está posto, já é previsto, já existe. Então eu costumo dizer que eu não classifico o candomblé tão somente como uma simples religião. Estamos para além disso. A nossa força é muito maior que isso. E funciona. Funciona. E quando a gente fala, né, é claro que o tema principal aqui do programa é liberdade religiosa, quando a gente fala, né, em religiões de matrizes africanas, a gente tem dados e a gente sabe que quando a gente fala de religião, é claro que a Dani já colocou aqui que o candomblé não é só uma religião, é uma expressão de cultura e é história também. Mas quando a gente fala em preconceito, vocês sentem mesmo, mesmo a gente falando há anos já, né, sobre liberdade religiosa, vocês sentem ainda muito preconceito com a religião, com o candomblé, com a umbanda, enfim? Sim. Por favor. Eu vou até beber uma água. Pegando um pouquinho da fala anterior, quando você mais do que cultura, né? É um sistema civilizatório. Candomblé, para quem é de candomblé, se vive todo dia, né? A gente anda com os nossos torsos, né? Que não é um simples enfeite, né? A gente anda com os nossos fios,
que para nós tem todo um significado de uma ligação com os nossos orixás, inquices e voduns. A gente tem rezas que se faz pela manhã, pelo dia, à noite, né? É preciso até colocar para as pessoas mudar alguns hábitos que nós temos, que, por exemplo, eu sou uma Iá, eu sou uma mãe. Iá significa mãe, mas eu não sou mãe de santo, porque santo existe na religião católica, né? Eu cuido de orixá. Então, por isso eu sou uma Ialorixá. É aquela que vai cuidar do orixá, não uma mãe de santo, né? Como ficou vulgarizado por aí. Então, a gente, por estar com as nossas indumentárias, por estar praticando a nossa crença, a gente sofre, sim, o preconceito. E se é preto, mais ainda. Né? Foi-se criado dentro do Brasil que tudo que é de preto é feio. Tudo que vem relacionado ao povo preto é feio ou é sujo. Eu não posso estar com, né, Iá, com as nossas tranças, porque será que lava? Mas se uma pessoa como você, de pele clara, fazer a trança ou botar um dorso, aí vai ser consentido, né? Então é Exótico, né, preciso mãe? se tirar essas crenças das pessoas, né? Exóticos são plantas, não somos nós do povo preto. Né? Isso é relacionado a outras espécies da natureza. Então é preciso que as pessoas aprendam, dentro da fé delas mesmo, do que elas creem, a respeitar, o respeito. É preciso tirar essa coisa que ficou aqui no Brasil, do coronelismo, né? Dessa coisa ainda que ficou da escravidão, de que tudo de preto é ruim, ou que preto é ladrão, ou que preto só faz coisa ruim. Não. Se não fosse o meu povo ter vindo, né, sequestrado para cá e trazido os nossos saberes, porque a terra foi toda cultivada com nossos saberes, né? Não se teria esse povo que se tem hoje. E as pessoas vão passando para os seus filhos esse preconceito, né? Esse preconceito. Então, não é como a pessoa fala, intolerância religiosa. É algo a mais. É racismo religioso. Porque é um racismo contra um sistema civilizatório, contra um modo de ser. Por que eu não posso andar com as minhas vestimentas, sendo que um padre pode andar, sendo que uma pessoa, né, que cultua a sua religião dentro dos muçulmanos podem andar? Por que eu não posso criar a minha galinha e realmente sacrificar a minha galinha para o meu orixá? Por que eu tenho que comer uma galinha que é cheia de veneno, né, como foi liberado hoje no Brasil, né, que nos agride, que nos mata, sendo que eu posso criar a minha galinha, meu cabrito dentro da minha casa? Com muito mais saúde, com muito mais energia. E para um propósito muito melhor, que é me unir ao meu sagrado, me unir ao meu orixá e dividir com a minha comunidade. Ou com as comunidades que nós convidamos para fazer a nossa irmandade. Né? Então é preciso se revisar isso. A gente fica vendo questões hoje em dia de a pessoa não poder usar o seu cabelo Black Power, porque a outra acha que tem o direito de apontar o dedo e falar: o seu cabelo é sujo, você tem que tirar. Ou achar que se tem o direito de não ser o gerente de uma farmácia. Né? Hoje, a minha filha foi tomar vacina, né? E ela foi ali com o seu torso, com os seus fios, com a sua fé. Então, as pessoas precisam aprender, eu acho, a serem mais educadas. Estão deixando de ter educação. E a partir de olhar e respeitar o ir e vir do outro, é importante, para que eu também seja respeitada.
e que ele também seja respeitado. Porque a fé das pessoas, a fé de cada ser, independente de que ela seja, não está no modo de ela maltratar o outro. Isso não existe. Religião que maltrata o outro não é religião, né? Não é fé, isso é outra coisa. Isso é se criar guerra, isso é se criar, derramar sangue, trazer o ódio, trazer a ignorância, que é o que a gente está vendo muito aí. A ignorância está aí reinando, em forma de religião ou de crença. A nossa religião de matriz africana e o nosso modo de pensar preto façam que a gente sempre se una. Quando vamos fazer algo dentro do candomblé, a gente convida os irmãos. A gente está sempre unindo e ajudando a comunidade, e a comunidade ao entorno. E aí a gente ajuda independente dessa pessoa, de saber se ela é branca, se ela é preta, se ela é japonesa, qual é a sua religião. Então é preciso que essas pessoas que tenham aí as suas fés, né, cultuem as suas fés dentro da casa de vocês, dentro da onde vocês têm o culto de vocês, e respeitem as outras pessoas. A gente não tem nada a ver com a sua fé. A gente está cultuando a nossa. E a nossa é cultuar o bem viver, é cultuar o bem-estar dentro dessa terra, é agradecer a terra por qual a gente está pisando e a gente está vivendo. Então é preciso muito que as pessoas acordem e aprendam a respeitar. Não é tolerar, não. É respeito. E respeito é educação. Se aprende dentro de casa. Não é preciso diminuir o outro porque eu não acredito ou eu não quero saber dessa fé. Entendeu? A pessoa tem que realmente fazer e cultuar a sua própria fé. Eu cultuo a minha fé e respeito o padre, sou amiga de um padre. Eu cultuo a minha fé e sou amiga de 2 pastores. Aonde eu sou chamada para a gente fazer palestras a fim de disseminar o ódio e a ignorância entre as pessoas. Eu convido ao meu terreiro pessoas que são evangélicas, porque elas foram criadas dizendo que no terreiro se tem o diabo. A gente não cultua o diabo porque eu não sou católica, né? Exu não é diabo. A gente não cultua isso. A gente cultua Orixá Exu, aquele que dá caminho. Orixá Exu que nos guia e que nos mostra o que é certo e errado. Diabo é da religião católica, então tem que ficar com os católicos que creem nele, a gente não. Então, quando eu convido as pessoas evangélicas a virem ao meu terreiro, é para elas prestarem atenção e participarem, até comungarem conosco, da nossa fé, de como se procede realmente as coisas. Então, quando as pessoas acham que, não gosto, tem todo o direito. Agora, agredir, xingar, humilhar, matar, isso é inconcebível. Que Deus é de vocês que cultuam isso? Quem é o Deus de vocês? O Deus da morte? O Deus da ignorância? Que cultua aí uma disseminação de um povo? Então é preciso que as pessoas acordem e comecem a cultuar a vida. Se prestassem mais atenção ao povo de Candomblé, estariam cultuando a vida. E quando a gente fala, Espero ter respondido, me alonguei um pouquinho. E quando a gente fala assim, nessa questão de liberdade religiosa, a gente tem visto muitas discussões, né, na questão de qual o caminho para que as pessoas respeitem, então, as religiões, para que se possa falar, né? Muitas coisas têm sido discutidas, talvez colocar isso dentro das escolas, ensinar desde criança. É uma opinião particular minha, a questão do conhecimento, né? Acho que ninguém pode julgar nada se não conhece. Acho que ninguém pode julgar nunca, nem conhecendo, mas piorou se não conhece. Eu queria que vocês colocassem aí a opinião de vocês sobre como talvez a gente possa mudar, né, esse preconceito histórico já, né? Às vezes a gente vê uma criança falando de algo que ela nem sabe, mas ela está reproduzindo porque ela ouviu em algum lugar. Então eu queria que vocês também colocassem a opinião de vocês. Eu acho que pode começar a Dani e depois a Demarisa.
Ok. Bom, na sua própria pergunta, você já traz aí, vamos dizer assim, a resposta, mas não o caminho. Então, vamos pensar, realmente. As pessoas falam de candomblé, eu acho muito curioso, que é falar sobre aquilo que não se vive. É por isso que hoje nós estamos aí, um primeiro de vários movimentos no qual eu participo, eu acho que um dos mais importantes é o nós falaremos por nós. Só nós, só quem é de candomblé pode falar de candomblé. Qualquer outra pessoa que não tenha vivência alguma, que não tenha conhecimento nenhum sobre o que se trata, qualquer palavra que essa pessoa diga é especulação. Porque o que se entende de candomblé? É uma religião que fala dos orixás, tá, e é só isso? Não, não é. Como mãe Marisa disse um pouco antes na fala dela, um judeu, muçulmano, budista, agnóstico, enfim. As pessoas podem usar todas essas indumentárias, se vestir de acordo, caminhar livremente, e as pessoas ainda acham diferente, acham até bonito. Mas falou que é religião preta, já tem aquele olhar de que não é bom. Nos endemoniaram numa forma assim, né? Colocaram a gente nesse lugar de demônio, por quê? Justamente porque, ainda voltando no período Brasil Colônia e falando no período de escravidão, era muito mais fácil colocar que as nossas práticas elas traziam o tal demônio, porque justamente o cristianismo, o catolicismo, né? E junto com esse cristianismo aí, existe essa questão de que ninguém quer desagradar a Deus. Porque as pessoas são tementes a Deus. Elas temem. Então, já parte de um princípio de que você tem uma cultura, uma crença, na verdade, uma crença religiosa que você teme aquele que é o seu Deus Supremo. Nós não tememos nossos orixás, não. Eu amo o meu orixá. Eu vivo o meu orixá. Eu sou o meu orixá. Eu não temo. Esse temor de viver na cultura da miséria, do medo, da ignorância, não. Nós não ensinamos isso. Ao contrário, nós ensinamos a expansão da mente, a expansão do conhecimento, a abundância. Na cultura iorubá já é dito que problema, dor, miséria, dificuldade, isso não é nosso. Nós não devemos aceitar isso. E é por isso que nós fazemos magia, é por isso que nós fazemos as nossas práticas. Nós acordamos pela manhã, vamos dar bom dia a Exu. Orixá Exu vai nos dizer o que é que aquele dia, o que nós temos que praticar naquele dia para termos um dia calmo. E se houver uma adversidade, o que devemos fazer para ter um dia bom? Ao final do dia, antes de dormir, saudamos Ori, nossa cabeça. Para quê? Para agradecer aquele dia, para que a gente não entre em dificuldade. E são tantas e tantas práticas que, assim, levariam uma semana para eu ficar aqui falando. Mas o que eu estou querendo é deixar isso de uma forma sucinta para que vocês me entendam. Só quem é de candomblé que pode falar isso. Não quer dizer que outras pessoas de outras crenças não possam saber o que é. Não, não é isso. O nosso segredo, o nosso sagrado, ele é protegido justamente para não sofrer a repressão desse sistema do cristianismo que está aí fora, da cristandade que está aí, do preconceito que está aí. Então, por isso nós velamos o nosso sagrado, para ficar num lugar de proteção. Isso não quer dizer que não podemos falar sobre isso aqui nós. Então, as pessoas precisam entender, quer saber de candomblé? Pergunta para quem é de candomblé. E para combater essa questão do preconceito, do racismo, é preciso fazer isso de início. E aí eu entro naquela questão totalmente política. Porque é dito, a Constituição está posto que o Brasil é um Estado laico. Não é. Não é.
Porque eu já fui em diversos espaços públicos e lá eu encontro um crucifixo. O crucifixo é a representação de Jesus Cristo. Então, ele representa todas as religiões cristãs. Ora, eu não sou cristã, então eu quero um símbolo nos espaços públicos que represente a minha fé. Eu vou encontrar? Não, eu não encontro. Então, o Estado não é laico. Então, é preciso, a primeira coisa, é preciso a gente parar com essa palhaçada de falar que é, porque não é. Desculpa a expressão. Mas não é. Então, devemos de agir de acordo com o que é. O Brasil é um país racista? Sim. E o povo que é mais atacado, achacado e que sofre a pressão disso é o povo preto e tudo aquilo que o povo preto traz. A única coisa que eu falo é duas questões para reflexão. A primeira, se não fosse a mão do preto, o sangue do preto, se não fosse o preto, o braço forte do homem preto e o seio da mulher preta, não existia sociedade brasileira. Porque branco aqui não ia dar conta. Não ia dar conta por uma questão do clima. Muita gente veio da Europa. Não aguenta o calor que faz aqui. Até mesmo para o povo brasileiro aguentar até hoje, precisou da miscigenação, senão não ia dar conta. Clima tropical, é como diz, né? O clima tropical não é para fraco. É só observar quando a gente tem a chegada do verão. Não é todo mundo que passa mal. Mas o povo preto suportar porque a África é quente. Então, se não fosse o braço do homem preto para começar as lavouras, as primeiras construções, teria sociedade brasileira, minha gente? Não teria. E para dar conta de sustentar os filhos dos brancos, porque as mulheres não aguentavam, mal aguentavam parto. Quantas mulheres brancas também pariam, depois elas morriam pós-parto porque não aguentavam? Quem é que amamentou? Que leite que foi esse que sustentou e que trouxe as pessoas? As mulheres pretas. Então, é importante, são esses os recortes da história que precisam de ser colocados. Porque os livros de história do Brasil romantizaram a escravidão. Até os retratos, né? Eles colocaram as obras de Debré como se fossem algo, assim, pinturas. E as obras de Debré, elas chegaram num ponto de colocar aquilo num tom romântico, sabe? Olha, aquilo é nojento. Não é brincadeira. Então, assim, são esses artistas que são lembrados, que são citados. Todo o sistema político que é ainda reverenciado, né? Foi todo esse sistema escravagista, os coronéis, né? Duques, duquesas, condes e condessas, enfim, todo aquele império da monárquica que era o Brasil ainda. Então, tudo isso é endeusado até hoje. E aí vem me dizer que o Brasil é um Estado laico e que a Constituição é respeitada. A cada 23 minutos um homem preto morre no Brasil, gente. Por quê? Nós de Candomblé, eu sou uma mulher de Candomblé, na cidade que eu moro, eu teria, assim, é que eu sou resistência, eu não tenho medo. Mas eu sou olhada atravessado quando eu estou aqui com os meus filhos, quando eu estou com o meu torso e quando eu saio, eu sou apontada. Eu não sou conhecida só por ser Yalorixá, mas de um olhar assim, nossa, ela é uma sacerdotisa, ela é uma autoridade civilizatória. Não. Eu sou reconhecida lá, aquela preta lá que faz magia, que faz macumba. O que o povo só não entende é que o candomblé sustenta as demandas que o Estado não dá conta. Porque é na porta de um terreiro que as pessoas batem para pedir auxílio quando a mente já não funciona mais. Ou quando a barriga dói que precisa de comer. É no terreiro que as pessoas procuram. E tudo isso precisa ser passado adiante, mas não de forma vulgar e nem pejorativa. Nós precisamos estar em todos os espaços, principalmente dentro da educação. Por quê? Porque o povo preto é a base do Brasil. Então não faz sentido eu ter um livro de história onde eu vou colocar a história de fora e eu não vou valorizar o que aconteceu aqui. E principalmente
principalmente não valorizar a escravidão, mas colocar como um modo de conscientização. Porque é só com a informação que a gente conscientiza. Eu atendo pessoas na minha casa que falam, quando se fala de candomblé, elas falam assim, eu não sabia que era isso. Tem pessoas que vêm que se emocionam, nunca pisaram numa roça de candomblé. E eu sempre faço um convite. Para cada pessoa cristã que tenta me converter, eu falo, faço um pacto com você. Eu vou até a sua igreja, venha ao meu terreiro. E depois a gente conversa. Mas primeiro veja e sinta. Porque nós somos o sentir. Sinta. Depois a gente conversa. E olha, espasmem, já converti vários. Porque é assim que é. Agora, nós precisamos estar nas escolas. Nós precisamos de começar a colocar na mente das pessoas, estar em todos os lugares. Porque eu me deparo com Jesus Cristo em todo lugar. Porque o cristão, ele expande. Ele expande, simplesmente ele é a expansão. Porque é preciso, né? Eu acredito que há até um sistema das próprias igrejas, assim, que tem que impregnar aquilo na mente da pessoa. Nós não temos essa oportunidade. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos espaço para tal. Nós não temos espaço público, nós não temos canal de TV, nós não temos um jornal. Nós tivemos que entrar na internet com o pé na porta. Cada espaço que nos é dado, a gente tem que escarnecer de falar e ainda assim sempre com o tempo, né? Cronos contra nós. Porque é tanto que se tem a falar e tantas pessoas que se tem a colocar que muitas vezes o espaço fica pequeno. Por que não é concedido a nós um canal de TV, por exemplo? Para que a gente fique 24 horas falando de orixá. Mas quantas emissoras aí abertas estão todas elas dentro das igrejas? Se o Estado é laico. Não entendi. Por que não? Por que há tanto negacionismo do povo preto no Brasil, sendo que é sabido 56% das pessoas no Brasil são declaradas pretas e pardas. Entretanto, a miscigenação ela corresponde a... Não existe uma pessoa branca no Brasil que seja pura, a não ser que seja estrangeira. No Brasil não tem. Porque a fala é sempre, eu tenho uma tia, uma avó, um bisavô, alguém que era é sempre assim. Desculpa. Só por esse registro, as pessoas precisam começar a pensar. Todo mundo tem sangue preto nas veias aqui. É preciso começar a respeitar. É por isso que a gente se coloca assim, somos muito pacíficos. E é esse, eu não sei se é bom ou se é mal. Não estou falando do candomblé, eu estou falando do povo preto. A gente é pacífico demais. Essa é a sorte do brasileiro. E do povo que vive aqui, do povo racista. É porque ainda nós somos pacíficos. Presta atenção. Nós somos maioria. E se um dia, que eu acredito em Exu, que ainda vai haver, essa questão de despertar. A hora que as mentes começarem a despertar, eu quero ver se não acaba o racismo rapidinho. Tô errada, minha mãe? Não. Você diz, Marisa, passa a palavra você diz de... Eu estava conversando sobre isso hoje. Essa questão de por que as pessoas acham que tem que saber como é o candomblé por dentro. Vocês vão perguntar ao budista como ele faz o culto dele? Vocês vão perguntar lá dentro, além da missa, como é que se vira freira e padre? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E eles têm uns cultos bem parecidos com o nosso, hein? Fica. E não é exposto. Não é exposto. Por que as nossas práticas têm que ser expostas? Para vocês quiserem decidir se vão gostar ou não. Não entendi o porquê. Até onde
eu me conheço por vivendo nessa terra, né, e sendo neta de Dona Zilda, de Sinandeuí, que nos ensinou a ter orgulho de ser quem somos, eu fico me perguntando, porque quando íamos à escola era aquela... Ah, o povo indígena, o Brasil é constituído pelo povo indígena, pelos europeus e pelos pretos, e sempre nos mostrando em condições, né, no tronco, apanhando. E aí a gente está aí com livros, com a lei posta, para se falar de uma cultura e de um sistema civilizatório preto, que veio para cá, que tem todo um sistema civilizatório. Deve ser por isso que acho que não deixam chegar às escolas, né? Porque vai mostrar realmente como é que a gente vive. E que a gente não é isso que é retratado e colocado nas escolas. Então já começa desde a escola a nos mostrar como inferiores. A dizer para aquele menininho branco que está ali, aquela menininha branca que está ali, que o amiguinho dele é inferior. Já começa constrangendo uma criança preta. Né? Porque como que você pode olhar ali aquilo e achar normal? Não. Ah, porque os escravos. E aí já vira o coleguinha e fala, ah, né, você é preto, você é escravo. Então você vê que também o sistema de educação está errado. Colocar de fato o que é o povo preto e as suas crenças, a sua fé, e como é que... Porque é tudo ligado, né? Quando a gente fala assim, sistema civilizatório, é tudo ligado. O meu dia a dia, né? Quando se cai uma chuva, eu vou louvar essa chuva. Eu sei porque a chuva está vindo. Eu sei qual é o benefício da chuva, que não é só molhar a terra. Né? Que as pessoas querem que molhe a terra, que as verduras e tudo mais. E para a gente é importante porque naquele momento, naquele determinado dia, a chuva é importante. Então, esse modo de viver, que nos torna muito mais fácil viver sobre essa terra, que eu acho que prejudica muito aí os governantes atuais. Né? E atuais e todos que vieram antes dele. Porque vai mostrar que viver em harmonia, viver em coletividade, viver em comunhão com a natureza vai acabar com o quê? Vai acabar com o capitalismo, vai acabar com essa coisa da gente ter aí no Brasil uma minoria, né, detendo o dinheiro e uma maioria passando fome. Então, esse sistema civilizatório muda tudo isso. Porque ele trabalha com a coletividade o tempo inteiro. Vai acabar com essas histórias que a gente vê de mulher sendo maltratada, que é o feminicídio. Porque isso não pode ter dentro da nossa fé. Do nosso modo, não pode ter. Cada um tem a sua importância dentro da comunidade. A gente não vai ficar vendo como a gente vê aí um monte de pessoas idosas abandonadas. Um monte de criança sendo violada e desrespeitada. Então, a gente fica pensando por que a Lei 10.639 está aí, para que se ensine as crianças sobre a cultura africana, o modo civilizatório de se viver africano. Então, eu fico pensando, vamos colocar na escola e vamos ensinar já desde criança um a respeitar o outro? Que é isso que nós temos com as nossas crianças dentro do candomblé? Né? Não deixar que fique um olhando para o outro, achando que pode maltratar, achando, né? Porque a questão foi tão colocada, tão normalizada,
E aí, entre as pessoas, porque as pessoas brancas se acham no direito de querer nos apontar, de querer nos bater, de querer nos diminuir. Haja à vista, né, como a polícia trata um homem preto e um homem branco. Como que é o tratamento? Quando a gente vê que já quando chega para as pessoas pretas ou para as pessoas de periferia, já é dando na cara, já é empurrando. E quando é com outras pessoas, o tratamento é outro. Então é preciso que se tire isso, que as pessoas falam, a escravidão já foi. Não existe isso mais, existe, está aí, está dentro do consciente de cada um. Daqueles que se beneficiaram com isso e daqueles que ainda continuam reproduzindo. Reproduzindo. Como que eu posso falar de educação? E aí hoje nós nos deparamos como vamos ter as Olimpíadas, vamos falar do povo do Quênia. E aí a gente vê uma apresentadora simplesmente tirar sarro da comida do outro país, que foi lhe ofertada para ela experimentar. Sendo que se fosse ali, colocasse um chefe italiano, né, ou qualquer, ela poderia até não gostar, mas ela não ia fazer isso. Então a gente vê que está dentro do consciente dela e de vários outros brasileiros o racismo. Não adianta querer consertar depois. Então, esse modo de que as pessoas falam, isso é nos diminuir. E achar que não dói, achar porque foi com outro, e eu posso fazer porque eu tenho aí uma visão aí vista, né? Porque vista por todo mundo, e eu posso opinar e as outras pessoas têm que seguir a minha opinião. Ah, não, mas eu não sou racista, como mãe Dani disse. Ah, porque eu tenho um pai preto, eu tenho um avô preto. Mas como é que isso sucedeu também isso no Brasil, essa miscigenação? Foi por estupro, gente. As mulheres pretas eram tomadas à força. Então, tudo isso é passado um pano. Por que a gente ainda tem a cultura de estupro? Tá aí, olha aí. Então, é algo que tem que sim começar pela educação, mas de fato você falar o que é real. De fato, não ficar isso romantizando. Não ficar colocando como se fosse coisa simples. Está aí ainda. Está aí o racismo religioso, está aí o feminicídio, tudo que vem dessa época de achar que se pode fazer o que quer com os corpos. E com o povo preto mais ainda. Não adianta eu ir para a televisão e botar uma peruca Rastafari. Ou botar uma peruca breque achando que tô... é o dia da cultura preta. Por favor, nos respeitem. E prestem um pouco mais de atenção ao nosso modo de viver, ao que é o candomblé, recriado no Brasil, ao que é o culto africano, que vocês vão aprender a viver de novo. E viver um pouquinho melhor. Né? Porque esse modo de viver nos traz felicidade, nos traz alegria, nos traz força. Força para a gente estar agradecendo a terra e estar agradecendo a vida. Então, com certeza, começar pela escola, começar pelas crianças é importante. E os pais aí de crianças que estão aí não estarem reproduzindo. Né? O nosso povo hoje está aí estudando. Eles estudaram, eles foram para a escola, estão aí doutores e doutoras, estão ali especialistas nos trabalhos, estão se colocando e mesmo assim não nos deixam chegar. Né? A gente tendo aí o estudo, né, que é exigido para cada profissão,
ou até além. Às vezes a gente vê que há pessoas que têm até além e não conseguem chegar porque não deixam. Em qualquer outro lugar é preciso a pessoa ter ali o seu cabelo rastafari e é respeitado, a sua trança e é respeitado, o seu torso e é respeitado nos lugares. Então é preciso que se ensine as crianças a respeitarem. Que toda essa parte de machismo, feminicídio, LGfobia, gordofobia, fome, esse povo não estaria passando por isso. Então é importante começar assim pela escola. E de fato se deixar. E é preciso que essas religiões que estão aí, nesse momento, que se chamam religiões, aprendam a respeitar o outro. Viva o seu culto, sim. Acredite no que você quiser acreditar. Mas dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da onde você vai. O diminuir o outro, o machucar o outro, ou matar o outro, ou invadir a casa do outro, estão nas leis, são proibidos. Não fazer bem a ninguém não é religião. Isso se é cultuar. E aí, pessoas que são assassinas, ignorantes, cultuem a fé de vocês, cada um dentro daquilo que acredita. Dentro das igrejas e tudo mais, mas nos respeitem. Porque a nossa fé não leva a gente a matar ninguém. Nem a invadir a casa de ninguém. Só nos leva a compartilhar e a compartilhar cada vez mais. Então, é preciso que as pessoas acordem. Ninguém é melhor que ninguém. As pessoas querem ser sistema europeu, né? Mas o sistema europeu precisou sair e vir para um outro lugar para poder se erguer, porque já estava tudo acabado, estava tudo uma droga. É preciso se pensar isso, que o quanto que é importante. Por que tiveram que sair de um lugar e se reinventar na terra Brasilis? Tava tudo ruim por lá. Então, eu acho que pela educação é preciso se colocar cada vez mais, não mostrar o que é o culto dentro, porque o nosso culto, nosso modo de viver tem muita coisa fora, como a Dani já colocou, a nossa vestimenta, né, o nosso modo, nossa engenharia, né, a parte de pintura, às vezes a gente tem muita coisa de cultuar a terra, de se fazer as coisas, a gente sempre vai ter. É só saber respeitar e deixar que a gente mostre a vocês o que é viver melhor. Tá certo, a gente chegou aqui aos minutinhos finais do nosso programa, mas eu queria muito agradecer a presença de vocês duas, a disponibilidade de conversar com a gente, né? A Yalorixá Dani e a Alodê Marisa. E já estendo aí o convite para próximas oportunidades, acho que a gente levantou aí vários ganchos, né? Que a gente talvez precisaria se aprofundar. Sim. Sobre o racismo, sobre feminicídio, sobre mulheres pretas, homens pretos. Então, eu deixo aí, estendo, né, o convite para quantas vezes vocês precisarem voltar aqui para a gente falar desses assuntos. Acho importante que a gente continue falando sobre isso, né? Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Axé. Até uma próxima. Esse foi mais um programa e debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no canal do YouTube. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.